Boa tarde a todos. Eu quero dar as boas-vindas a você que segue a SNB, a Sociedade Numismática Brasileira. E, de novo, temos uma tarde especial com uma entrevista especial. Eu vou apresentar para vocês um numismata. Ele é alguém que tem trabalhado, investiga, estuda as questões da numismática, e ele é Yuri Victorino. Aqui temos o Yuri e Yuri, quero agradecer você, agradecer sua participação, agradecer sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, no meio de uma semana. E eu acho que você vai nos contar coisas importantes, então eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, o que você pretende fazer e me avise quando vai fazer a apresentação dos seus slides, que ele vai apresentar uma aula para a gente. A aula não é tanto, né, seu Oswaldo Rodrigues Júnior? É uma sinopse, na realidade, né? Eu vou falar brevemente sobre quem sou eu, de onde que veio essa história toda de numismática na minha vida, e depois entrar no mérito da questão, ou seja, lá quando a gente envolve a questão da arquivística com a numismática, que é uma coisa que quase ninguém fala, mas que praticamente todo dia a gente exerce isso de uma forma empírica, né? Então eu preparei uma série de slides aqui, que é a forma mais didática e mais rápida, para a gente não ficar enrolando muito, e sendo direto no assunto, né? Então é isso, acho que a gente pode partir já do início, assim, sem muita conversa, né? Então, vamos colocar você com a sua apresentação e vamos ouvi-lo. Estou aqui prestando atenção em tudo. Se houver Vamos lá. perguntas a você, eu te aviso. Tá ok. Vamos embora. Você já tem o Gilberto Fernando Tenor te dando as boas tardes e agradecendo a você por compartilhar o conhecimento. Temos Eládio Rivadúria, do Equador, mandando abraços. Valeu, E obrigado a todos. aqui está a sua apresentação, então Vamos lá. vai lá. Então, eu abro aí já com essa intenção de falar de numismática e ciência da informação, né, dentro do caso do Centro de Memória e Informação Pessoal, que é o CEMIP, né? Eu sou o Yuri Victorino, sou pós-graduado em História e Cultura da Afro-Brasileira, lá de Cultura Afro-Brasileira. Sou arquivista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também sou historiador, fui mestrando do PPG-Com aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou pesquisador, jornalista da TVE aqui, entre outras coisas, né? Sou diretor técnico da Archus, é uma empresa gaúcha que trabalha com arquivística e gestão da informação. E, entre outras coisas, sou diretor e curador do Centro de Memória e Informação Pessoal, aí, que é o CEMIP, diretor de comunicação e conselheiro e vice-presidente ali da SGN, que é a Sociedade Gaúcha de Numismática, conselheiro fiscal da Sociedade Filatélica Rio-Grandense aqui, diretor do museu, já fui diretor do Museu de Comunicação Social, Porto José da Costa, entre outras coisas, né? Consultor numismática aqui do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Sou membro agora da comissão editorial da revista Numismática Brasileira, aí, de 19 a 21, e fui membro da comissão editorial da revista da UNAM, de 18 a 20, entre outras coisas, né? Mas vamos entrar aí no mérito do que a gente quer realmente discutir. Né? Eu começo com essa ideia do que é a numismática. Né? Eu me apropriei do conceito do professor Goulart Gomes, aí, de uma palestra que ele apresentou justamente aqui nesse fórum. Então, essa ciência é o que estuda, né? Essa representação de fatos históricos, culturais e socioeconômicos através da classificação e análise, então, de moedas, cédulas e artefatos. Eu me apropriei aí da noção do professor Goulart Gomes, para dar essa ideia do que a gente utiliza como numismática aqui no CEMIP, né? Vou trocar então, Oswaldo, se você está me ouvindo. A arquivologia, então, que é a ciência que estuda as funções do arquivo, os princípios e técnicas, então, a serem observadas na produção, organização e guarda e preservação e utilização desses arquivos. Vocês imaginem que a gente trabalha a questão de arquivo aqui, não necessariamente na questão de suporte papel, mas existem documentos como películas. A gente pode trabalhar a ideia de uma moeda como um objeto com forma de arquivo, como forma de documento, né? E assim é que a gente trabalha. Pode trocar, Oswaldo, por favor.
Então, por que a ciência da informação? Essa ciência da informação é uma ciência que engloba, é um campo interdisciplinar, né, como eu vinha falando, que faz com que tu consiga interagir entre elas e dá justamente essa noção que a gente procura aqui no CENIP para integrar todo esse conhecimento e gerar, então, de forma interessante, gerar dados, né? No fundo é isso, gera dados. Pode trocar, então, só. Opa! Essa ciência da informação pode estar relacionada com uma série de outras ciências, né? Aqui eu coloquei algumas que aqui no CENIP a gente utiliza, que é a arquivologia, a questão da história, a memória, numismática, museologia, análise de sistemas, biblioteconomia, ciência da computação. Por que tudo isso? Porque o CENIP ele parte do princípio de coleção numismática, né? E tu não pode falar de um centro de memória sem estar falando em várias áreas, que é o que acontece junto à ciência da informação. Essa ciência ela consegue englobar todas essas outras, né? Existem muito conhecimento gerado através de uma grande quantidade de elementos, que é o caso do CENIP e provavelmente de outras coleções que se veja por aí. Pode trocar, pessoal, por favor. E quem é o CENIP, né? Ou o que é o CENIP? O CENIP é um centro de memória e informação, que é esse sistema integrado, ele é um sistema de website, base de dados, que é responsável por todo esse planejamento e desenvolvimento da gestão técnica da informação, documentos e itens de valor numismático e histórico desse acervo que é particular, né? Ele nasce lá em 2009, dentro de um núcleo de estudos do curso de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em associação com uma ONG que existiu, que chamava Arquivive, e posteriormente com uma empresa que é a Archus do Brasil. Em 2012, ela se estrutura e dá início ao projeto. Em 2013, a gente desenvolve parceria com a Universidade de Chicago para a utilização de uma plataforma virtual que se chama Archon, né? E em 2014, então, a gente lança o portal da web. É importante falar aí que o CENIP utiliza um sistema que é o Archon, né? Que é um sistema de descrição e gestão de acervos, porque na época que a gente desenvolveu isso, era uma única, o CENIP, na realidade, era a única instituição particular de interesse numismático no cenário nacional que contava com um sistema de padrões arquivísticos disponível na internet. Isso é interessante, né? Naquela época, outros sistemas de gestão, como o Atom, ou o Archive Space, entre outros, né, existiam, porém eles não, o estágio de desenvolvimento deles estava muito no início, a gente não tinha uma segurança para poder trabalhar com qualquer outra, né? Então, através desse convênio lá com a Universidade de Chicago e através da utilização do Archon é que a gente conseguiu atingir o objetivo, né? A gente optou pelo Archon, claro, porque ele já estava estável, né, utilizando o ambiente de produção em diversas instituições arquivísticas naquela época, né? O que eu posso dizer mais para vocês sobre isso? Então, hoje, com o passar dos anos, vocês imaginam que desde 2014 se passaram vários anos. Isso para a internet, para o desenvolvimento das ferramentas, acabou que a obsolescência de algumas dessas ferramentas aconteceu. E hoje a gente está migrando justamente para um novo patamar, para uma nova plataforma que utiliza essa possibilidade de interagir dentro dos ambientes, né? Pode trocar, Oswaldo, por favor. Então, as atribuições desse centro de memória são justamente estabelecer normas e procedimentos relativos à produção, tramitação, uso e arquivamento, exposição e tratamento, assim como preservação, conservação e guarda permanente de documentos digitais ou não, com valor numismático ou histórico, né? Então não se restringe só a questão das moedas, mas principalmente os documentos relacionados a isso ou os objetos, tá? Dentro dessas funções está a questão de elaborar o plano de classificação, entre outros, a questão é de coordenar a rede de centro de informações, que é um arquivo, um repositório numismático, uma biblioteca e o protocolo setorial. Depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura básica, para depois chegar a uma coisa mais prática, de poder se entender o que eu estou querendo dizer com isso tudo, tá? Entre essas atribuições está de organizar e sistematizar os processos dentro desse mundo todo, né? Também de coordenar e avaliar a documentação desses itens, porque vocês imaginem que
é muito fácil tu acumular se tu não tiveres uma diretriz, que é o que acontece com muito colecionador, né? Também pode... A questão da preservação, então, da memória é essencial nisso aqui, como referência, né, de informação, prova ou fonte de pesquisa científica. O CEMIP entra, ele acontece com essa ideia de produção de conhecimento científico, tá? Também de desenvolver essa política de aquisição, de acervo de pessoas físicas ou jurídicas, né? Porque tem todo esse interesse de que o que está aqui dentro tenha uma origem que seja, né, acessível à consulta pública, que, enfim, os objetos, as cédulas ou qualquer outro meio de informação, ele tem que ter uma origem e tem todo um procedimento, né? Então, isso tudo a gente desenvolve uma política para isso, né? Também a gente tem como atribuição promover treinamento e capacitação e formação profissional para essas áreas específicas, né, onde elas se cruzam. Então, arquivologia voltada para a numismática, numismática voltada para a museologia, enfim, ciências afins nesse sentido. E manter esse intercâmbio com outros centros de documentação e memória, que é o caso, na intenção agora do próximo ano, a gente entrar com essa ideia de... Já se faz isso há muitos anos, mas na realidade entrar com a ideia de trabalhar um intercâmbio de conhecimento com outras instituições semelhantes a centros de memória que busquem ou trabalhem a questão da numismática. Isso é difícil de encontrar, né? Tu encontra museu, mas museu trabalha uma coisa específica que é a área da museologia. Agora, centro de memória e informação, onde ele agrega essas coisas de forma mais ampla, né? Essa equipe técnica, que reduzidamente falando, são alguns profissionais e eles não têm vínculo com a instituição, mas eles são assessores, né? Quando a gente precisa dessa coisa direcionada para essa área, a gente tem esses consultores que estão disponíveis o tempo todo para que a gente faça os trabalhos específicos em cada área. Então, essa palavra estranha e feia, arranjo documental, quer dizer justamente a elaboração de como tudo isso funciona. Então a gente criou um guia, são quase 200 páginas, que servem para que a gente possa orientar-se na criação e desenvolvimento e na aplicação de toda essa ciência que está envolvida nisso, né? Vocês imaginem que a gente levou 3 anos trabalhando em cima dessa concepção de arranjo para chegar até essa ideia mais ampla, porque não existia, né? Isso era uma coisa inédita, então a gente teve que inventar literalmente no sentido de buscar e resgatar informações em todas essas ciências e principalmente nos experimentos já que existiam, né? Então acabou se concebendo esse documento aí, que é o arranjo documental do CEMIP. Esse plano de classificação, ele trabalha em níveis, tá? Só para vocês terem uma noção. São 5 níveis. Para chegar a uma moeda, por exemplo, como é que funciona isso? A gente tem um nível 0, que é o CEMIP, o nível 1, que é o fundo documental, o nível 2, que são seções, o nível 3, que são as séries, o nível 4 são os dossiês, e aí sim, o nível 5 é a peça. Vamos supor que eu queira saber da peça tal do Dom Pedro II, aí eu vou ter que chegar a esse nível, então, de nível do item, para descobrir onde é que ele está. Esse universo aqui do CEMIP é dividido em 3 áreas, né? Que é o arquivo histórico e fiduciário, né? O arquivo de imagens e som e o repositório numismático de coleções. Nesse arquivo histórico e fiduciário, ele está distribuído em outros, né, em outras camadas que vão trabalhar as questões dos documentos e itens fiduciários, é óbvio, e a seção e coleção de documentos históricos. Vocês imaginem que todos esses elementos eles se conversam, tá? Então, se eu falar de Dom Pedro II, por exemplo, aqui dentro da instituição, vai ter um lugar que vai estar conversando com tudo. Então, tudo que eu tenho de Dom Pedro, desde o documento assinado, ou só da assinatura do Dom Pedro, ou o retrato do Dom Pedro, todos eles permeiam, então, essas 3 unidades aí, esses 3 fundos, né? Os fundos são as grandes áreas, né? Então, eu posso ter o áudio, por exemplo, do discurso do Getúlio Vargas, gravado em disco de vinil, e posso ter a fotografia do discurso dele daquela época, eu posso ter a moeda daquele período do Getúlio Vargas, por exemplo. Então, todos os elementos eles vão conversar, né, entre eles, né, nesse grande universo. O repositório numismático de coleção, ele tem esse nome, porque a gente ainda não atingiu tecnicamente o transformar esse repositório no sentido dele se transformar num museu, que essa é a intenção, né?
A princípio a gente entrou com essa ideia de que isso fosse um museu, mas chegou-se à conclusão técnica que ele ainda não atingiu isso, principalmente porque um museu tem que ter um museólogo, né, permanente para esse trabalho. Apesar de nós termos desenvolvido toda essa parte técnica, para se dizer que isso seja um museu, né? Diferente das outras unidades que a gente tem um acompanhamento direto, que eu sou arquivista, como eu disse para vocês, e trabalho direto nesses fundos documentais aí. Então, o arquivo histórico e fiduciário, como eu disse para vocês, aí está parecendo uma coisa simples, ó. São os documentos e alguns tratamentos do que a gente, qual é o universo, né, que a gente tem para disponibilizar para quem queira consultar, enfim, algum pesquisador ou o próprio colecionador, né. Aqui eu estou dando exemplo de uma carta de saúde, onde tem selos, porque a gente também tem coleção de selos, né? Selos aqui, nesse caso, não são selos de correio, mas como vocês estão vendo, são chancelas, né? Chancelas da diplomacia, que autenticam esses documentos, né? Nós temos uma coleção bem grande, interessante aqui de selos, que é a sigiologia, né? Que estuda essa área. E a gente pode notar ali naqueles documentos, de um documento à direita, a descrição desse documento. Foi feito todo um trabalho paleográfico, e ali vocês veem um código de barra, né? Aí, ó, exatamente, esse código de barra ele faz o resgate dessa unidade, desse elemento, desse documento, de forma que tu não perca a organicidade dele, né? Então, como são milhares de itens aqui dentro, a gente tem que saber onde é que ele vai estar exatamente quando tu precisar dele, né? E isso é uma questão interessante que a arquivística nos traz, que é uma ideia de que tu não precisa estar organizado numa mesma caixa, numa sequência alfanumérica, né? Tu pode ter isso dentro de outras áreas, mas que de alguma maneira tu consiga resgatar essa informação de onde ele está. Ou seja, tu pode ter um arquivo com N documentos, mas não necessariamente todos esses documentos têm que estar numa caixinha do documento escrito colônia, né? Não necessariamente eles têm que estar todos lá dentro da caixinha colônia. Não, eles podem estar em caixas diversas, porém, sabendo que aquele número que está ali, aquele código de barra, está referenciado a um local específico e a um documento específico, né? Então, todas essas informações elas se cruzam e tu nunca vai perder isso porque ele tem essa referência, né? Eles têm esse invólucro, tem todo esse estudo para que a gente não perca a referência. Então, esse fundo histórico e fiduciário, como eu disse, ele vai abrindo, né? E dentro dessa condição de níveis e subníveis, ele vem trazendo essas opções que tu pode ter de busca depois, posteriormente, né? Aqui eu fiz um exemplo bem simples, ele fala sobre a seção de coleção de documentos e os itens fiduciários, e em alguns aí tem uma série de pesos e medidas, por exemplo. Pesos e medidas entra numa condição que tu tens aquelas canecas, por exemplo, antigas de cobre, que se fazia a medição de líquido, né? Entre outros objetos, balanças, por exemplo, dentro da área da numismática, a gente tem muito disso, né? Peso, medidas, enfim, dando um exemplo bem simples, tá, para vocês. Também a questão de outras ideias, de documentos raros, por exemplo, né? De série de certificados e diplomas, fragmentos de documentos e assinaturas. A gente tem assinaturas aqui sem o documento, simplesmente a assinatura em destaque. Por que isso? Porque existiu no início do século XIX colecionadores de assinatura. As pessoas recortavam assinaturas e guardavam aquilo como simplesmente assinatura. Não tinha um documento, mas tinha assinatura, né? Então, alguns anos atrás, a gente ganhou uma coleção bem interessante dessas assinaturas, que aliás hoje estão disponíveis já no meio de busca para que se faça, enfim, comprovação de outros documentos, né, ao qual seja necessário. Então, dentro daquele universo que eu falei, que são os três, a gente tem um que chama esse arquivo de imagens e som, né? Dentro desses arquivos de imagens e som, a gente tem coleções, por exemplo, de documentos sonoros. Esses documentos sonoros, ou a própria instituição produziu, ou a gente coletou ou comprou, por exemplo, discurso, como eu falava antes, do Getúlio Vargas, em determinada época, né? Como, enfim, N coisas a gente pode relacionar a isso, tá? Dentro dessa ideia também a gente tem ali a seção de coleção de imagens estáticas. Essas imagens estáticas são as fotografias, são os slides
São, enfim, imagens que não apresentam movimento, certo? E mais abaixo, então, a gente tem a seção de coleção de imagens em movimento. Essas imagens em movimento são nada mais, nada menos que os filmes, né, os movies, nesse sentido, ou não, não necessariamente, porque também existem imagens e movimentos que não são filmes, que antecedem ao filme, né? Isso é bem interessante. Tem alguns aparelhos aqui dentro da instituição que eles produzem a sensação de movimento, enfim, mas que não são películas cinematográficas, por exemplo, né? Ó, aí tem alguns exemplos bem claros do que eu estava dizendo para vocês. Ó. Aqui a gente tem um disco à esquerda lá do Brizola, onde ele, né, tem disco de campanha, tem discurso dele. Mais à direita aqui nós temos um projetor 9,5 mm, isso aí é um Pathé bem antigo, isso aí é do início do século XIX. E essas películas ali são sensacionais, essas pequenininhas aí, são tudo filmes, é isso aí. E a furação do filme é no meio, enfim, N coisas interessantes. Mais abaixo aqui, onde está o número 2, que fica à esquerda, exato aí, nós temos fotografias aqui importantíssimas desse período, são fotografias feitas em base de vidro, enfim. E à direita ali algumas fotos de presidentes ou passagem deles aqui nesse período. É o Brizola e mais à esquerda aqui o Jango, né? Tem muito quadro aqui e todos eles vocês podem notar que existem as plaquetas de identificação onde tu pode resgatar a informação, como eu tinha dito antes. Ó. Claro que hoje essa tecnologia de código de barra, vocês imaginem que isso foi feito em 2009. Né? Entre 2009 e 2014 foi o tempo que a gente teve de produção disso. O que a gente tem, esse QR Code, essas coisas, elas surgiram depois. Por isso mesmo que a gente está migrando agora o sistema de um para outro para que a gente tenha também esse tipo de acessibilidade. Né? Então, arquivo de imagens e sons, como eu dizia antes, tem essas várias opções, esses vários níveis, né, que a gente vem trabalhando e podendo classificar isso de uma forma interessante. Tá? Pode passar também, por favor. Essas coleções de imagens estáticas que a gente falava, por exemplo, tem séries de máquinas de gravação e reprodução de imagens estáticas e analógicas. Isso quer dizer, traduzindo, são máquinas reprodutoras de som, né? Desde do reprodutor de som em fio, né? Existia as primeiras máquinas que foram inventadas para reprodução de som foram feitas de fio magnético, para depois serem esses de cera que a gente conhece, os discos, né? São discos planos ou discos cilíndricos, e por aí vai. Né? Embaixo a seção de fotografias e slides, a série de cartão postal e rótulos, porque a gente tem alguns documentos que trabalham também essa questão do rótulo. Depois as séries de quadros, gravuras e desenhos. Por que tudo isso aparece nesse universo? Por quê? Vocês imaginem lá que a gente tem uma peça numismática que traga ou faça, de alguma forma, uma leitura, né? Às vezes a gente encontra uma medalha, que a medalha tem uma estátua, e aí tu não sabe bem de onde que veio aquilo, porém o gravador fulano de tal, e vai se perdendo aquilo com o tempo, e a gente consegue resgatar de alguma maneira através de uma gravura, através de um quadro, através de algum desenho que isso faça referência àquela peça numismática. Tá? Tudo isso que a gente está falando tem a ver com numismática. Tá? Vocês imaginam que esse universo todo ele trabalha essa questão desse universo numismático. Né? Então, voltando a essa questão, na coleção de imagens em movimento, a gente tem essa série também de movimentos analógicos, né, de movimentos digitais, de aparelhos cinematográficos ou analógicos, enfim. Né, os aparelhos de reprodução também são itens que a gente coloca dessa maneira, se apropria disso de forma interessante. Tá? Por favor, pode trocar. Abraço, Hilton. Então, por fim, volta ali, por favor, só, o anterior, né? A gente fala, então, desse repositório numismático de coleções, que ele é nada mais, nada menos do que a ideia, ou o protótipo, ou algo a mais amadurecido, no sentido de ter um museu numismático, de fato, responsável e criado através da ciência, né? E não empiricamente, com a 99% dos museus brasileiros são criados. Né? E a gente fala de forma geral mesmo, porque eles têm essa virtude, digamos assim, porque eles nascem num período que não existia essa ciência toda. Né?
Então a gente se preocupa com essa ideia de criar isso a partir de ciência, né? Fazer com que essa instituição traga e compartilhe todo esse conhecimento, tá? Então vamos aí, de novo, Oswaldo, nesse slide que fala sobre o repositório. O repositório, então, como eu dizia antes, ele tem todo esse trabalho técnico, né? Que a gente produz, desde o conhecimento da peça até o desenvolvimento e todo o tratamento técnico, né? Que envolve desde a guarda e a disponibilidade do conhecimento que foi produzido nela, né? A gente teve que criar tudo, né? Desde o estudo para saber que material utilizar para criar um envelope, né? Qual era o melhor papel, se fez estudo em função disso, se essa guarda em papel era melhor, se esses arquivos dessa forma eram mais interessantes que existiam, quer dizer, se ele trabalhava em madeira, se ele ia trabalhar em metal, tudo isso foi questionado, né? Então essa peça, como vocês estão vendo ali, nessa caixa de madeira comprida, ela está dentro de um arquivo. Isso são peças numismáticas, são moedas, que aí tu vai ter ali a barra, né, onde tu vai conseguir localizar essa peça de forma simples, né? O arquivo 1, no lado esquerdo, no número tal, quer dizer, mais ou menos um exemplo assim, né, para que tu possa resgatar essa peça. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre tem algumas escolas que a gente está tentando incluir a numismática como um elemento para estudo de todas as ciências, na matemática, em português, seja lá em qualquer área do conhecimento. E alguns estudiosos, algumas pessoas que trabalham com essa ideia me pedem, às vezes, algo para uma determinada temática. Como é que a gente funciona? Ele faz lá o pedido, eu faço uma releitura do acervo, disponibilizo aquilo de forma virtual, a pessoa resgata ou não aquilo e me diz, olha, eu quero acesso àquela peça para que a gente possa utilizar em aula. Dependendo da quantidade de pessoas, essas pessoas podem vir até o acervo e a gente disponibilizar de forma reduzida o acesso a essas peças. Caso contrário, a gente faz uma cópia virtual e manda para essa instituição e eles utilizam lá. Ou a gente mesmo vai fazer alguma palestra, algum tipo de coisa. Quer dizer, aqui à direita, vocês podem ver, tem um laboratório onde a gente faz ainda, né, o processamento de tudo isso. Ó. Tem scanners, 3D, tem uma série de equipamentos que utilizam para fazer esse tipo de coisa. Pode passar aí, por favor. Então, esse repositório, ele, como eu disse, ele tem uma biblioteca. E dentro dessa biblioteca, que eu chamo ela de Kurt Prober, são séries, né? Então, dentro dessas séries, lá tu vai encontrar arquivologia, biblioteconomia, história, informação e comunicação, museologia, numismática. Todos esses elementos, eles conversam, né? Tem que imaginar. Então, pô, eu preciso saber da moeda tal, que é do Dom Pedro tal, e da período não sei o quê. Quer dizer, eu vou conseguir ter a peça e eu tenho essa retaguarda, né, da bibliografia para me sustentar no reconhecimento daquilo ou aumentar o universo daquela própria moeda ou daquela, enfim, do objeto que eu esteja trabalhando, né? Também a gente tem então essa série das coleções de cédulas e vales, né? São cédulas brasileiras e cédulas estrangeiras. Então a gente tem um bom acervo, não é maravilhoso, né? Mas é bem interessante. Serve para o propósito que a gente tem. Pode passar, por favor, João. Também a coleção de fichas, moedas contramarcadas e vales, que são bem interessantes também. E aí a gente tem uma série, são várias séries, que a gente conseguiu distinguir de alguma maneira, agregar elas de algum jeito, né? Porque quem coleciona ficha tem essa noção que são fichas de tudo, né? De tudo um pouco. E aí fica difícil às vezes para a gente poder colocar tudo isso de uma forma racional, né? Então a gente conseguiu espremer tudo isso em um número X de séries, que ficou bem mais fácil para poder diversificar, né? Pode passar. Também as coleções de medalhas, e a gente tem duas ideias aqui de medalhas do Brasil e medalhas do Cone Sul, que fazem parte do nosso universo aqui. A gente é fronteira com o Brasil, com o Uruguai e a Argentina, tem todos os conflitos aqui de fronteira. Isso nos trouxe e tem acesso a algumas peças interessantes voltadas para esse período ali. Então, as coleções de moedas, aí a gente criou essas séries
que vem de um Brasil primário indígena, que é o que a gente denomina, né, um período em que não existia ainda essa coisa da colônia, né? Então ele vem daquele período onde existiam N países, e, enfim, que dominaram esse período, ou tiveram intromissão dentro do território que hoje a gente chama de Brasil. E essas moedas, para nós, a nossa concepção, elas fazem parte, sim, do que a gente tem como ideia de Brasil, né? E depois os outros que a gente vai encontrar nos catálogos aí, né? Dos catálogos editados aqui no Brasil, né? Que vem daquele período pré-colonial e colonial, e o período brasileiro do Império, e por aí vai, né? Até a República Nova de 94, ou um pouco adiante disso, né? Até a primeira emissão do real em 94, ou logo em seguida. Então, o resgate dessas peças continua acontecendo, mas a gente já tem uma grande coleção bem interessante sobre todo esse período aí, né? E aí, então, a coleção da filatelia, né, e da sigilografia que eu falava, que são selos, né? Então, de que maneira a gente trata tudo isso, para vocês terem ideia? Eles foram identificados, tem todo um trabalho técnico, né, desenvolvido nessa área, porque eles também, se não individuais, eles fazem parte de orientação, ou pelo menos de significado interessante. Às vezes tu encontra selo, como esse aí, um sinete desses, muito próximo de uma moeda que circulou, se não a mesma, né? E, enfim, todas elas conversam, né? É um universo muito interessante, né? O Brasil é rico nisso. E apesar das pessoas não darem muito valor para o selo, o sinete, né? A gente tem aqui uma grande coleção disso, muito interessante. E não só selos em cera, né? Selos em chumbo, enfim, outros materiais. É a questão agora que a gente tem que entrar, Oswaldo, é naquele site da barra de rolagem lá em cima. Existe uma parte aqui que chama acervo. Mais para a direita, por favor. Aí. Aqui vai ter... Só deixa o mouse em cima do acervo ali. Aí. Aqui, tu tem que ir até a pesquisa na base. Isso aí, ó. Clica aí. Então, pessoal, aqui a gente entrou dentro do que é o universo digital disponível. Lá em cima à esquerda tem um lugar para procurar. Se a pessoa quer saber de alguma coisa, pode escrever qualquer coisa lá, sei lá. Bote aí, por favor, Oswaldo, escreva aí alguma coisa que te interesse. Diga aí algo de forma simples para ver se a gente encontra. Olha, dessa alguma coisa a gente não vai achar. Mas se tu colocar, sei lá, colônia, qualquer coisa, aí tu já vai ter uma série de negócios aqui que aparecem como moedas. Ele vai falar o universo aquele que a gente falou todo, ó. Vocês vão ter a possibilidade de encontrar. Mas digital, essas imagens digitais, aí, ó, clica aí, por favor, de novo. É onde vai aparecer tudo que está relacionado com isso de alguma maneira, né? E ele vai, o que vocês estão vendo que ele aparece, esse flash, e some, é justamente porque a gente está migrando por outro sistema, né? Mas todos, se tu rolar aí abaixo, ele vai te dar mais opções, né? É um universo muito grande. Então eu queria que vocês tivessem uma noção de fazer esse objeto como pesquisa, também para que alguém, de alguma forma, precise saber, tirar alguma dúvida, talvez vocês encontrem nesse nosso universo aqui essa fonte de informação. Os livros, por exemplo, eles não estão disponíveis de forma a consultar, consultar que eu digo online, né? Porque tem direito autoral e você sabe que a gente não pode disponibilizar. Mas se alguém precisa lá de alguma página daquele livro, até um percentual, né? Até tantos por cento, a gente pode disponibilizar isso. Então a pessoa só manda um e-mail dizendo, olha, eu precisava de uma informação aí, vê se tu tem no livro tal. E se a gente tiver, com certeza a gente pode mandar para vocês. E é isso, Oswaldo. Acho que é por aí já. É muita conversa, né? Tem muito assunto nisso tudo. E eu tentei ser mais sucinto possível, né? Mas estou à disposição aí para... Primeiro agradecer vocês, né? Agradecer ao Oswaldo, agradecer a todo mundo aí pela paciência de ficar esse tempo todo aí vendo o que é o CEMIP e esse trabalho científico que a gente desenvolve aqui hoje. Muito obrigado à sociedade e principalmente ao Oswaldo por ter proporcionado esse contato com todo mundo aí, né?
Yuri, foi ótimo estar ouvindo você. E uma das frases icônicas que você mesmo leu aí, você viu o Wilton aparecer e colocar uma mensagem, botando ordem na casa. Porque você nos contou uma coisa que, assim, nós temos uma moeda numa coleção, ela representa muito mais coisas, né? E representar mais coisas é isso que você descreveu. Tem vários aspectos que se unem e lidar com isso tudo, às vezes a gente colecionador não é uma coisa tão simples, tão fácil, né? Porque você está contando que nós deveríamos estar entendendo todo esse contexto e talvez termos quase isso tudo que você já fez em cada coleção em casa. É difícil, Exatamente. é complicado e não é algo que seja tão ao nosso alcance. Mas você nos mostrou hoje o quanto é importante compreender esse universo todo por uma simples moeda que nós temos em casa numa coleção, porque ela representa muito mais do que um pedacinho de metal que a gente joga numa gaveta. Exatamente. Eu tenho a ideia que a moeda, na realidade, é muito mais do que simplesmente isso aí, como tu está dizendo, né? Não é só um pedaço de metal, ela é um invólucro, né? Ela é uma cápsula, eu chamo de cápsula de tempo, né? Ela é uma cápsula, porque ela traz muita informação e viaja no tempo trazendo tudo isso, né? Basta que a gente tenha as lentes para enxergar essa informação que está contida. Então, quanto mais lente tu tiver, mais informação com certeza tu vai tirar dessa peça e melhor tu vai conjugar com todo o universo, né, da numismática. Né? É por isso que é importante que se faça essa leitura. Né? Enfim, acho que o numismata é isso, ele tem que pesquisar, né? Ele é um estudioso, né? E a numismática não é uma ciência estática, né? Isso é importante dizer. A numismática, ela assim como as outras, elas estão constantemente se atualizando. Não pense que, assim como a arquivologia, outra qualquer, ela traz essa condição. A gente tem que interagir entre as outras ciências para que a gente torne isso de forma dinâmica, né? Porque colecionar é uma coisa, né? É importante colecionar. É importante tu estudar numismática. E o estudo não se reduz à leitura. Né? Tu tem que ser mais amplo, tu tem que produzir. E vocês aí na Sociedade Numismática Brasileira conseguiram, ou estão conseguindo fazer com que isso aconteça, que a produção, né, de conhecimento de forma elaborada. Né? Tá acontecendo isso de forma sistemática. Eu venho conversando contigo e parabenizando vocês, inclusive, principalmente tu, Oswaldo, que faz esse elo e produz isso constantemente. Né? É uma honra poder participar desse grupo de vocês. Né? E a revista, né? A revista, então, nem se fala, que é algo que tem que acontecer. Né? E tem que se produzir. Né? O pessoal não deve se mexer, tem que, olha aí, ó, tem que produzir, pessoal. Vamos escrever, vamos questionar, nada é errado, né? O negócio é que as verdades são postas para que sejam renovadas. Quer dizer, se hoje ela é uma verdade, amanhã vai ter alguém que vai questionar, e é assim mesmo, ciência é isso aí. Né? Quer dizer, você está contando que estudarmos moedas tem ciência. E ciência é uma coisa importante para que a gente possa chegar a alguma coisa a mais. O Wilton até está lembrando, né, um petardo numismático chegando em Cartagena. Cartagena de Índias vai ser um local onde vai acontecer esse ano o terceiro encontro internacional, a terceira convenção internacional de historiadores numismatas. O Yuri estava lá também na última Tava. convenção em Arequipa, estávamos lá. E dessa vez, assim, o Wilton já sabe, né, porque afinal de contas, fizemos uma prévia de apresentação da numismática brasileira e transformamos num livro que pode ser adquirido, mas a questão é de nós registrarmos as informações. É, isto, Exatamente. isto é ciência, né? Porque também a ciência não fica no laboratório, não pode ficar escondida. Ela precisa Exato. ser divulgada. E com isso eu quero realmente agradecer você por ter usado esse tempo conosco, dedicado esse tempo conosco, dividido essa compreensão. Não é tão simples, sei,
Não é tão simples para que eu, um colecionador, possa estar usando todas as coisas que você dividiu com a gente. Mas aí é por isso que entra a nossa ideia. Estamos aí para auxiliar todo mundo que precisar, né? Não precisa saber de tudo, Isso. mas se eu estou com uma dificuldade tal para poder organizar minha coleção, oi, Yuri, tem uma ideia de como é que a gente faz isso? Escreve pra gente, a gente ajuda. Vamos botar a ciência para auxiliar, né? Literalmente, fazer acontecer as coisas. Ótimo. Então, Yuri, quero te agradecer em nome da Sociedade Numismática Brasileira, a SNB, pela sua presença e estamos abertos a todos vocês para discussões e apresentações, não apenas de uma coleção, mas de como cada um organiza sua coleção, cada um tem seu estudo, tem sua preferência nos estudos. E esse é o espaço de discussão que nós queremos manter. Muito obrigado, Yuri. Nos vemos. Gente, você que assistiu ou que vem assistir no YouTube, esteja alerta sobre a cada semana temos alguma entrevista especial. Assistam semana que vem, nós teremos um colecionador que tem toda uma história profissional em paralelo que interessa muito a nós que também colecionamos. Você vai ouvir o Roberto Sato falar sobre ele colecionando e as qualidades e características individuais que ele traz para dividir conosco. Até a semana e sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e tudo mais. Até logo, gente!